Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo, ouvindo eu falar há quase 7 anos sobre literatura contemporânea. Prazer enorme estar aqui com você, você que compartilha, que curte. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas, não custa nada, ajuda a gente a chegar mais longe. Se você está ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, vou pedir para favoritar também. Da mesma forma, a gente chega mais longe aí, engana um pouco o algoritmo, que às vezes não quer entregar a gente. Continua a nossa parceria Clube de Conto Contemporâneo com a Editora Reformatório. Então, se você aí quer voltar a ler conto, quer começar a ler contos, é uma parceria que a gente está indo para 3 anos. Toda última segunda do mês tem um encontro com o autor, com a autora do conto. O conto é gratuito, distribuído para quem está no clube. Só basta mandar uma mensagem para mim no Rabiscos ou para a editora Reformatório, falando que quer participar, que a gente manda o conto, enfim, faz todo esse corre. Se você está chegando aqui no Rabiscos por conta da Dani, vou convidar você a conhecer o podcast, ouvir as pessoas que participaram já esse ano, muita gente legal. A gente falou com o Pedro Vinícius, com o Fred de Giacomo, com o Rafael Zenconi, com a Andressa Marques, que são uma matéria linda sobre ela agora na Folha de São Paulo. A Adelaide Ivanova, querida poeta, talentosíssima. Tenho a Antônio Daniel Minchoni, Ana Vitória Almeida, a Anne Kaliski, a Jo Mistinguete. Você está chegando aqui, quiser ouvir os outros episódios do ano, então, fica aí o convite. Sem mais delongas, vamos pro papo. Vou falar hoje com a Dani Arraes. Estamos tentando esse papo que já tem um tempo, o nome dela surge sempre. A Dani, que é a mãe do Martim, é jornalista, cofundadora da página Contente.você, página famosa aí, que impacta milhões de pessoas com debates sobre relações, trabalho, bem-estar. É professora de escrita criativa, criou o coletivo Dupla Maternidade também, promovendo acolhimento, representatividade. E agora com o seu livro de estreia, para todas as mulheres que não têm coragem, realiza aí seu sonho antigo que eu li por aí de ser escritora. Seja bem-vinda, Dani. Ai, muito obrigada, Tadeu. Que alegria estar aqui. Eu Delícia. ia aproveitar e recomendar o episódio da Ressaca do Carnaval. Ah, Que esse eu fiz solo. episódio maravilhoso! Você indicando vários livros, você ia falando e falando, nossa, Great Gatsby, realmente Não é é? uma ressaca literária depois do Carnaval. Eu amei esse episódio, Ah, eu fico adorei com a feliz. Adelaide Ivanova, com Clarice. Parabéns por. Clarice foi é, nossa último episódio do ano passado. Quero deixar um beijão pra Clarice aqui. Falamos de você no episódio. Maravilhosa. Não, e é muito massa assim, você ter esse espaço há tanto tempo, né? Tão importante, tão importante. Parabéns É pelo seu difícil falar trabalho. de literatura, mas é gostoso também. Eu falo que o Rabiscos é só um pretexto para eu conversar com pessoas interessantes. Para eu Que justificar. maravilha. Para justificar. Ô Dani, eu queria começar falando do seu livro, depois a gente vai falar sobre outras coisas, mas eu gostei muito, assim, o título do seu livro, eu sei que é estranho a gente começar os papos, fica meio clichêsado começar pelo título, mas o seu título do livro, para todas as mulheres que não têm coragem, ele é quase um paradoxo, assim, né? Porque é um chamado à ação. Como que se você dissesse, venha, você que não tem coragem, venha, tenha coragem para se aproximar, né? O verbo vir ali. E dá para entender, né? A mulher precisa ter essa coragem de entender que não tem coragem. E a partir disso abrir a primeira página. E eu sinto que você precisou aceitar um pouco a sua falta de coragem para falar sobre isso, acredito eu, né? Como que foi essa provocação? Nossa, foi muito profunda, porque eu tive por muito tempo o sonho de escrever livro, de ser uma escritora. Mas eu sempre me adiei. Eu acho que o fato de eu ser jornalista, eu me acostumei muito a entrevistar as pessoas, a saber dos outros, a ler os outros. Então, esse meu desejo era um desejo que eu deixava escondido. Eu nem falava em voz alta, porque eu pensava assim: quem sou eu para escrever um livro? O que é que eu tenho para dizer? Tem tanto livro maravilhoso no mundo, tem tanta gente genial, tem, né? Se você pensar só nos clássicos da literatura, você pensa, por que eu vou me arriscar a escrever alguma coisa? Por outro lado, eu sempre usei muito a internet e sempre e da pandemia para cá eu comecei a escrever muito mais solta também, porque eu acho que a pandemia foi um marco muito grande de uma mudança, uma virada de chave, né? Uma virada da nossa forma de viver.
E eu pensava, caramba, agora não tem mais desculpa, porque assim, você não sabe o que vai acontecer no mundo. Então eu vou escrever. Se tiver alguém que vai gostar, beleza. Se não tiver, beleza também. E foi nessa época também que eu comecei a estudar muito sobre o fenômeno da impostora, a síndrome da impostora. E aí eu me dei conta que essa minha dificuldade de me colocar na arena tinha justificativa. Eu não estava querendo tanto escrever e sem conseguir só por uma questão de baixa autoestima, vamos dizer assim. Eu não estava conseguindo porque por muito tempo mulheres não escreveram. Ou então mulheres até escreveram, mas elas usaram pseudônimos. Ou até escreveram, mas não publicaram, ou até publicaram, mas não foram reconhecidas. Então, quando eu entendi que tinha algo estrutural para esse medo que eu tinha, para essa angústia que eu sentia, eu pensei, eu quero falar mais sobre isso. Aí eu comecei a fazer uma série de vídeos, entrevistando várias mulheres, e tudo mais. E quando eu recebi o convite para escrever esse livro, eu falei, esse livro vai ter a ver com a síndrome da impostora, porque não é possível que alguém que se coloca há tanto tempo, que tem uma carreira bem-sucedida, possa se diminuir tanto a ponto de não ir realizar seu maior sonho. Mas entre o convite e o livro pronto, foram 2 anos em que eu ficava falando para a editora: ah, eu não sei se é assim, eu não sei se é esse caminho, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu sofri muito durante o processo. Eu sofri tanto durante o processo que eu não me preparei para a parte boa do depois. Então agora eu sinto uma alegria enorme, tipo, eu sinto um orgulho de ter escrito. Eu recebo resposta das pessoas dizendo assim: meu Deus, eu comecei a ler, isso faz total sentido para mim. Parece que fui eu que escrevi essa página. Você está descrevendo a minha vida, você está descrevendo o que se passa na minha cabeça. E eu acho que todo mundo que escreve, escreve para encontrar o outro, né? Escreve para ser lido, a gente não quer guardar os textos na gaveta. Mas o processo ele foi tão difícil que eu não pensei que pudesse ter essa outra parte. Eu gastei, não gastei o cérebro pensando na alegria. Então, o título veio também para mim assim como um sopro mesmo. Um dia eu falei, nossa, o nome desse livro é para todas as mulheres que não têm coragem. E aí eu penso, putz, é um título que, primeiro, ele já afasta metade da população, né? Porque já tá para todas as mulheres que não têm coragem. Aí, tipo, onde é que esse livro vai se encaixar? Mas era muito esse nome. E eu gosto muito da brincadeira gráfica que o designer fez, de, assim, o não é em outra cor. Então, você pode ler para todas as mulheres que não têm coragem, como você pode ler para todas as mulheres que têm coragem. Porque por trás dessa impostora, por trás de mim, de todas essas mulheres e homens também que se adiam tanto dos seus desejos, tem alguém que vai em frente. Tem alguém que segue o ímpeto, tem alguém que diz sim para essa voz, que insiste em falar que a gente pode fazer o que a gente tem vontade. Então eu gosto dessa brincadeira, sabe? É para quem não tem coragem, mas é para quem tem. Porque no fundo a gente tem, mas a gente precisa lidar com uma estrutura que o tempo inteiro nos diminui. Então é um pouco isso, esse começo. Ô Dani, quando a gente fala de coragem, a gente fala do medo de errar também, né? Eu acho que é muito ligado a isso, né? Eu vejo pessoas do mundo da arte, quando você fala aí da síndrome do impostora, pessoas do mundo da arte que têm medo, às vezes, sei lá, eu tenho medo de atuar e as pessoas não gostarem. Eu tenho medo de publicar um livro e as pessoas não lerem, não irem no meu lançamento, coisas pequenas, assim. E a gente parece que não prepara uma sociedade para o erro, né? A sociedade ela está cada vez mais pregando que você só é alguém se você não erra, né? E as redes sociais vêm aí meio que confirmando isso, né? Todas essas pessoas perfeitas, assim. Quando você fala com essas pessoas que, que não têm coragem, ou quando você acha que rompe essa barreira, a partir do momento que fala assim, não, agora não tem problema se eu errar, eu tenho essa coragem, independente disso, para buscar minha autenticidade. Você sente o que de diferente nelas, assim? Como que você consegue comunicar com elas? Eu acho que no primeiro momento é quase fazer esse check-in emocional barra trazer uma contextualização desse momento que a gente vive, que é meio assim, você não tá sozinha, você não tá sozinho. Isso aí que você tá sentindo, essa sensação de que parece que é só você que não é tão bem-sucedido quanto as pessoas que aparecem no seu feed, nas redes sociais, não é só você que não conquistou, sei lá, você foi fazer uma palestra para 1.000 pessoas e você arrasou. É isso, a gente está vivendo, a gente vive rodeado de um volume de informação que é impossível de um cérebro processar. Para além disso, a gente tem acesso a muito mais vida do que a gente daria conta de dar conta. Sendo que a gente não lembra disso quando a gente está ali rolando o feed. A gente só vê
todo mundo vencendo, né? Não conheço quem não sofreu uma derrota. É, tipo, todos os meus amigos são melhores em tudo, assim. Verdade. E aí é impossível você não se comparar. É impossível em muitos momentos você não sentir inveja, porque parece que é isso, tá todo mundo arrasando menos você. Então, assim, eu sempre gosto de fazer esse check-in, de trazer essa realidade da internet para a gente tentar entender os frases que já são clichês, assim, a grama do vizinho não é mais verde, ela foi photoshopada, né? Não compare seu palco, seus bastidores com o palco de alguém. Assim, são várias frases que vão circulando na internet que fazem muito sentido, mas que no dia a dia a gente não lembra. Então, nesse primeiro momento, eu sinto que é isso, uma contextualização. Depois é um convite para a gente olhar para dentro e dizer assim, ó, eu tenho muita vontade de escrever um livro, de atuar numa peça, de aprender a tocar violão, de mudar de carreira. O que é que está me impedindo de fazer isso? E, às vezes, até eu gosto de usar a internet, as redes sociais, como uma bússola para as nossas emoções, no sentido de, às vezes, se você está ali sofrendo tanto de ver aquela vida, tenta investigar o que é que aquela pessoa está fazendo ali que você não está fazendo. O que é que ela desperta em você que você ainda precisa acordar também. Então, eu acho que, para mim, tudo tem uma base muito forte no convite para uma conversa e na construção de uma inteligência coletiva mesmo. Eu acho que eu estou tão acostumada com essa troca que a internet dá, que no livro eu dei um jeito de conversar com as pessoas. Eu proponho vários exercícios para que as pessoas, a partir do que elas leram, elas investiguem como aquele tema, como aquela situação reverbera na vida delas. Porque eu acredito que a escrita, ela é uma ferramenta de transformação na vida da gente. Eu sempre achei isso, independentemente se você quer seguir uma carreira como escritora, independentemente se você faz da escrita seu ofício, mas assim, para mim, a escrita sempre teve esse lugar de ser um contorno, ser uma ferramenta mesmo que me ajuda a me entender o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou pensando, o que é que está me angustiando, o que é que está me trazendo alegria. Então, eu defendo muito a gente conseguir reservar algum tempo para a escrita para a gente se entender. E aí eu acho que começa a acontecer a mágica, quando a gente para e conversa e as pessoas falam, beleza, não estou sozinha, entendi. Entendo um pouco mais do contexto porque isso acontece. Agora tenho mais ferramenta para mudar alguma coisa, porque também tem hora que você cansa de reclamar de você mesmo, né? De ficar assim, só ruminando que você não consegue, que você não vai. Aí eu acho que você rumina tanto que uma hora você fala, chega, bora para o próximo passo. Quando você fala de escrever, todo mundo tem que escrever e você convida no seu livro as pessoas a escreverem. É, eu que escrevo também, eu sei que escrever exige uma grande dose de vulnerabilidade, né? E quando a gente está vulnerável, a gente está apto a tudo, às pedradas, né? E na vulnerabilidade, a gente sempre questiona o fato de se abrir para o mundo quando você publica. Porque uma coisa é você se tornar vulnerável para as pessoas íntimas, onde você mostra suas fraquezas, você desabafa para um amigo, para os seus pais, enfim, para as pessoas próximas. Mas quando você se torna vulnerável para as pessoas que você não tem ideia de quem sejam e como que vai chegar, porque tem um lado bonito disso tudo que você falou dessa parte da identificação. Mas isso foi um dos medos que você teve também, ou você se conteve em alguma medida para não se expor demais no livro, ou você não preocupou com isso? Eu me preocupei com isso e eu decidi ir com tudo mesmo. Assim, eu falei, já que eu estou escrevendo esse livro fala sobre coragem, tem que começar por mim. Então eu conto episódios ali que eu não tinha conversado com pessoas muito próximas na minha vida. E é muito louco, porque na hora que eu estava escrevendo, o negócio ia, e aí eu ia escrevendo. Até teve um texto que eu achei que estava demais e eu tirei, que era um pesado, assim. E aí eu falei, beleza, esse aí eu dei uma editada. O resto eu fui. O que que E era esse foi, texto que você tirou? Sobre o que que... nossa, essa era uma relação um pouco complicada. E Tá, aí eu falei, essa é mais complicada, eu acho que não, sabe? certo. Tipo, deixa quieto. Mas teve uma hora que pareceu que abriu um portal dentro de mim e que eu ia escrevendo e o negócio vinha e eu ia. E não tinha como não ser daquele jeito, sabe? Eu não podia ficar editando e escondendo, exatamente porque o meu convite era sobre coragem. Então, para mim, essa vulnerabilidade já estava em jogo, e para mim, quanto mais eu fosse honesta ali, mais eu estava sendo autêntica também, sabe? Então, era inevitável.
E aí foi muito curioso, porque aí escrevi, aí daqui a pouco começa aquela finaleira ali, tipo, tem que mandar pra gráfica, porque senão não vai dar tempo, não sei o quê, bora, bora. E a editora, a Rayana, maravilhosa, ela falou assim, Dani, tem que ir, bora, bora. E foi maravilhoso ter um prazo, porque senão eu ia ficar ruminando por muito tempo. Uhum. E aí uma hora foi. Eu não contei que eu estava escrevendo esse livro para praticamente ninguém, assim, acho que 5 pessoas sabiam. Eis que mandei para a gráfica, tinha uma data de uma primeira conversa. O povo foi saber junto com a internet. Fiz um vídeo falando, gente, realizei o meu sonho, escrevi um livro. Gravei esse vídeo, estava preparada para postar no dia seguinte. Quando eu vou dormir, perto de dormir, Laura, minha esposa aqui, ela virou e falou assim: Tu já contou para tua família, para tua mãe, para tua tia que tu escreveu um livro? Eu falei, não. Caramba! Aí, aí ela entendi, elas vão saber pelo post, pelo vídeo do Instagram. Eu falei, uhum. E aí foi muito maluco, porque tem uma coisa que é eu quero que todo mundo leia. Quero que quanto mais gente lê, melhor. Mas parece que as pessoas que são mais próximas, você fica meio assim, ó. Ai, sabe? Você fica botando a mão no rosto, tipo, eu Foi o escrevi, mas não contrário. lê, não. Deixa para depois. E aí é uma loucura, porque você tem uma coragem de se expor para qualquer pessoa, mas gente que faz parte do seu universo vai ter acesso a coisas que a pessoa nunca viu, assim. Então, eu fiquei um pouco perturbada. Depois eu pensei, é isso, tá no mundo, quem lê, leu, quem não lê, não leu, quem achar, acha. E foi muito libertador também, porque por quanto tempo a gente deixa de escrever muitas coisas porque a gente acha que alguém pode se doer, pode se ofender, pode achar que foi uma exposição maior do que a devida e tudo mais. Acho que pode ter muita gente que passa por esse questionamento, assim. Então, para mim foi mais um salto, dizer assim, é isso, tá no mundo. Quem quiser que conte suas histórias também, né? Eu acho que toda história é uma história a partir da sua visão, a partir da sua memória, a memória sendo essa grande ilha de edição, a memória cada hora, né, trazendo outros tipos de insumo, então foi libertador. Mas confesso que eu ainda fico assim. Finalmente a gente vai conseguir fazer o lançamento em Recife. Ah, que legal. E aí é maravilhoso, mas eu fico assim, "Ai, meu Deus, aí vai minha família todo dia, socorro!" É muito Vai engraçado. ser curioso, isso vai ser bom. Ô, Dani, Você escreve para o mundo, mas a sua é, família você não sabe se quer ler tanto. o seu foi o contrário, né? Quando a gente fala de coragem, a gente geralmente fala de. Assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é coragem de fazer algo incrível, né? E quando a coragem nessa sociedade obcecada por produtividade, né, como a gente está falando, como que você vê a coragem do não fazer, do não produzir, do não empreender, a coragem de parar também? Você vê isso como uma dificuldade? 100% uma dificuldade, porque eu acho que a gente está vivendo num momento de mundo muito instável em vários sentidos, né? Um momento político completamente instável, uma iminência de Terceira Guerra Mundial. Eu acho, e não sei, eu estou sentindo um pouco feito como foi na pandemia. Não sei se você teve essa sensação, mas na pandemia, lembra que as pessoas falavam assim, ah, vai durar 2 semanas. Lembro. Nossa, Eu, demais. eu, eu tive uma sensação que aquele negócio ia durar bastante. E eu acho que algo se rompeu ali, né, na forma como a gente socializava, como a gente trabalhava. E para mim foi um momento em que eu mergulhei muito no trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa muito do trabalho, mas ali na época da pandemia, a minha sensação era, tá tudo tão incerto, o trabalho é algo certo, é o que eu sei fazer, que eu tenho controle, entre aspas. Então eu trabalhava. É quase como se fosse para não pensar na dimensão das coisas. E eu sinto que desde lá a gente não consegue muito sair desse registro, porque o mundo ficou mais difícil, né? A gente passou a ter medo, na época da pandemia era isso, a gente tinha medo dos nossos amigos, a gente não encontrava porque uma pessoa podia contaminar a outra e vinha a culpa e tudo mais. A gente teve medo um dos outros, a gente se isolou, depois a gente voltou e toda aquela promessa de mudança não se cumpriu, mas o mundo mudou economicamente também, e eu acho que parece que a gente nunca se recuperou, a gente nunca elaborou coletivamente esse luto de ter perdido tanta gente. E aí eu acho que agora a gente está entrando de novo nesse lugar de tanta instabilidade que a gente é fácil, entre aspas, a gente ir para um lugar de vou trabalhar, vou fazer, vou produzir. E porque também está mais difícil. Eu converso com gente de várias áreas e parece que tá todo mundo tendo que trabalhar em dobro para ganhar a mesma coisa que ganhava
há 5 anos atrás, sendo que o poder de compra hoje é outro, né? Então parece que está tudo mais difícil e mais instável. E aí vem de novo a internet, as redes sociais, falando, não basta você ser bom no que você faz, você tem que saber se vender, você tem que estar ali, você tem que vender seu peixe, você tem que criar alguma coisa. Então eu acho que a gente está sofrendo de, né, de estar nesse contexto político, social, ambiental, e a gente não consegue se desvincular disso. Então a gente se vê como máquina, ao mesmo tempo em que a gente tem medo de ser substituído pela inteligência artificial, e a gente faz, porque a gente precisa da grana, porque precisa do espaço, e a coragem de pausar, ela é muito difícil. Eu acho, para mim é muito difícil, eu faço muita coisa, e hoje eu perguntei para uma amiga minha, eu mandei a gente troca uns áudios assim, e eu falei, ela tá grávida, e eu falei assim, como é que tem sido para você viver esse tempo de uma gestação? Ela já tem outra filha, e eu falei, como é que está sendo viver esse tempo da gestação e pensar que você vai ficar um tempo, né, dedicado a esse cuidado e tudo mais? Como é que isso bate para você exatamente no momento em que o mundo pede o tempo inteiro que você produza e que você faça? Essa é uma questão que me pega, mas que eu não tenho ainda solução, por isso que eu pergunto para outras pessoas, assim, o que é, porque no fim das contas e do tempo, você pausar por um tempo, e principalmente assim, se chegou uma vida nova na vida, deveria ser algo que você faz com paz, com tranquilidade, com, né, com paz de espírito, mas acho que esse mundo tá tão difícil, que parece que a gente vai se atropelando, assim, e até ouvindo a tua conversa com Clarice, né, Clarice Freire, vocês estavam falando muito do tempo, Uhum. né? E esse tempo que ele está passando aí o tempo inteiro, e às vezes eu penso, putz, no final do dia, se você morrer amanhã, você vai ter sido alguém que aproveitou ou que só produziu? Como chegar num lugar de equilíbrio? Mas eu acho que essa é uma das grandes questões da minha vida, assim, eu tenho pensado demais sobre o que fazer com do tempo para que eu não me sinta constantemente atropelada por ele. É porque, ouvindo você falar assim, quando a gente fala de parar, é sempre ligado a parar alguma coisa na expectativa do outro, porque você nunca tá parando, né? Uma mãe que tá gestando um filho, que vai ter um filho, ela pode estar parando aos olhos do mundo de trabalhar e de produzir alguma coisa para a sociedade, mas ela tá movimentando na criação daquele filho. Uma pessoa que vai Exato. morar num sítio isolado do mundo, ela está parando para o mundo a partir de uma perspectiva, mas ela está movimentando, sei lá, os cuidados da roça, a alimentação, seus pensamentos que são ali grandes, né? E eu não lembro onde que eu li, mas recentemente eu li algum texto falando sobre esse, né, o termo empoderamento, que está sendo muito usado, dos riscos de às vezes ele ser uma armadilha também, porque gerar uma pressão na mulher ser empoderada o tempo todo, toda mulher ter empoderamento, sendo que a gente não tem o conceito objetivo do que é o empoderamento, né? Parece que todas as mulheres têm que ser, ah, as mulheres empoderadas têm que dar conta de tudo, e não é muito isso, né? Não sei o que você pensa. Não, e assim, a quem interessa a gente está no mês de março, né? O mês das guerreiras, né? Sempre assim, ai, você é guerreira, você dá conta de tudo. Não era para a gente dar conta de tudo, era importante que a gente tivesse um desenho de sociedade em que a gente pudesse pausar, né? Feita essa minha amiga, para ter um filho, sem ficar preocupada se vai ter dinheiro para, sabe? Eu não acho que a minha pergunta não foi nem no sentido do dinheiro, foi no sentido mesmo do tempo, Uhum. porque às vezes é isso, quando você se retira da cena, em alguns momentos, você é esquecido, porque a gente está vivendo nesse momento em que você tem que aparecer, que você tem que divulgar, eu acho que essa pressão pela performance, sabe, essa pressão por você o tempo inteiro mostrar que está bem, é muito adoecedora, assim, e eu acho que é zero empoderadora, porque não é possível todo mundo ter vitórias o tempo inteiro há tantos anos. E é isso, como é que a gente lida com o erro? Como é que a gente lida com o que não deu certo, como é que a gente lida com mudança de rota. Eu fico pensando muito nisso, assim, a gente não tem a chance de fracassar, sabe? A gente tem que dar certo tudo. E aí fica todo mundo pensando, putz, mas eu dei certo, mas fulano parece que tá conseguindo mais, e o outro fulano, mas no fim do dia, na conversa tete a tete, tá todo mundo assim, tá difícil para todo mundo. Então, assim, como é que a gente cria um desenho em que a gente
aparente menos tanta força e tanto sucesso, e a gente abre espaço para ser mais gente mesmo, para ser gente com dúvida, com angústia. É meio pretensioso a gente ter tantas certezas, né? Ou a gente querer mostrar que tem tantas certezas, assim. Então, acho que a conversa sobre empoderamento, eu acho ela muito importante, mas que não seja confundida com sobrecarga, né? Que a gente não caia nessa armadilha de achar que tem que dar conta de tudo. A gente tenta, mas a gente era muito bom que a gente vivesse no mundo, numa sociedade, num estado de bem-estar social em que a gente pudesse ter pausas, a gente pudesse fazer reajustes, assim, muito difícil. A relação da coragem da mulher com a coragem do homem sempre foi muito diferente, né? Quando você fala da mulher forte e corajosa, geralmente é aquela mulher que está rompendo com a expectativa social, com a expectativa familiar, né? Ainda mais hoje que tem um boom aí de famílias é, conservadoras. Dificilmente o ambiente confortável é um ambiente revolucionário, né? E isso desde sempre para a mulher. Você tem a Simone de Beauvoir falando isso na década de 40, 50, e a gente está em 2025 falando disso agora. E eu sei que você é mãe de um menino, né? Você é mãe de um menino que eventualmente vai ter uma sociedade preparada para ele fora do seu lar também, né? Que vai ser diferente da sua infância, por exemplo. E como que você vê isso, essa essa coragem que a mulher tem que ter para romper essas expectativas sociais e familiares? E como que você se preocupa sendo mãe de um menino, né, que tem toda essa outra carga? Não sei, isso deve passar na sua cabeça com certeza, né? Nossa, passa muito. Não sei se vocês já começaram a assistir a série Adolescência da Netflix. Não, é boa? Que se eu comecei a Já anotei. assistir, no meu feed do Instagram só dá isso. E é uma série que fala sobre masculinidades, sobre misoginia, sobre redes Ah, eu vi sociais. que colocou. E assim, muito difícil. Dá uma angústia pensar que a sensação que eu tô também é que a gente desaprendeu a conversar, né? Eu sempre falo que deu ruim quando a gente saiu do grupo do Zap na família por conta de política e nunca mais voltou. Porque tá tudo bem, gente. Eu mesma já fiz isso algumas vezes. Mas eu sempre penso assim, a gente não consegue conversar com alguém que é da nossa família, porque a gente perdeu a capacidade do diálogo. As redes sociais no desenho delas fazem com que a gente fique em filtros de bolha, assim, a gente fica na nossa bolha e o algoritmo entrega o que a gente concorda, o que a gente gosta de ver. Então a gente acha que o mundo é o nosso feed, sendo que o mundo é muito maior do que o nosso feed, sendo que a gente se acostumou a falar para a câmera, a ter uma audiência, seja ela de que tamanho for. Então a gente se encastelou nas nossas vivências e a gente desaprendeu a conversar. A gente cancela o outro, a gente sai do grupo, a gente bloqueia, a gente dá ghosting. São várias modalidades que mostram que a gente não está pronto para o diálogo. E eu acho que não é à toa que a gente está vendo o mundo do jeito que ele está, né? A gente está vendo que a história é muito grave, assim, tudo que está acontecendo. E isso passa muito por esse lugar de cada um cristalizando a sua verdade como verdade absoluta, sem abertura nenhuma para o outro. Então, eu acho que a gente está vivendo um desafio muito grande de como é que a gente vai fazer para criar esses meninos e essas meninas de uma forma em que o diálogo seja reconstruído, de uma forma em que a empatia seja um norte, né? Eu acho que eu amo a internet mudou minha vida. Eu sou muito fã, eu acho que a gente tem que estar na internet, inclusive para disputar esse campo, essa narrativa de criando o conteúdo, as histórias, o que a gente quer ver florescer mesmo. Mas tem esse outro lado muito obscuro que é um discurso muito violento e muito respaldado pelos seus pares, assim. Então, eu fico de cabelo em pé, eu preciso terminar de assistir essa série, porque realmente eu acho que ela toca num ponto de não tá bom o jeito como a gente está criando crianças, o jeito como a gente está deixando a internet entrar na vida delas tão cedo, por exemplo, e a gente precisa rever muita coisa. Eu acho que é esse momento de mundo que é muito cansativo de viver e a gente não sabe muito de saídas, né? Mas eu fico pensando assim, claro que meu filho está aqui em casa sendo criado por duas mães, né? Já é muito diferente, duas mulheres conscientes de muita coisa, que vão errar, obviamente. Então aqui ele vai tendo
uma perspectiva de mundo, mas o mundo lá fora é outro mundo. Então, assim, o que é que vai acontecer? Me dá um leve desespero pensar. Quando você É criou o difícil. coletivo Dupla Maternidade, eu queria entender um pouco. Tem a ver com isso também? Ou esse medo que você fala de não ser uma boa mãe? Como que a maternidade mudou a sua relação com a coragem, sei lá, com a ideia de ser suficiente, assim? Nossa, é muito boa essa pergunta, porque por mais que em vários momentos eu me questione, tem um lugar muito forte que a maternidade me deu, que é, meu Deus do céu, é isso, a gente cria um ser humano. Então, vem uma força muito grande, de tipo, como é que eu não vou fazer qualquer outra coisa? Eu até eu dedico o livro, né, ao Martim e ao meu irmão, e eu falo assim, ó, peguei aqui, para Martim, meu filho, que alargou a minha existência e me deu a coragem que eu busquei a vida inteira. Então, tem uma força muito grande. Eu acho que a maternidade, ela faz com que você lide com o tempo de uma outra forma, porque o tempo muda. Você tem uma pessoa ali na sua frente, você está cuidando, você está criando. Então, você vai encaixando a vida numa velocidade que é diferente. Parece que vem mais certezas, vem uma vontade de fazer coisas que façam diferença no mundo. Então, ele me encheu de coragem, sem dúvida. E eu acho que quando eu questiono, ai, se eu sou uma mãe, eu fiquei muito em paz com o conceito de mãe suficientemente boa do Winnicott, psicanalista inglês. E eu gosto muito, tipo, eu sempre me irrito quando chega Dia das Mães, Dia dos Pais, aí nas redes sociais, assim, minha mãe é a melhor do mundo, meu pai é meu herói, é todo mundo sem problemas, ninguém é Aham, treta. superlativo. Aí nossa, fico uma preguiça. Então, assim, eu fico bem em paz em ser uma mãe suficientemente boa. E quando eu não tô me sentindo, pode ter certeza que é porque eu tô ali comparando minha vida com a de outras pessoas, ou então vendo muitos especialistas que querem apontar todos os problemas para no final do dia te vender um curso. Então, assim, já caí nessa e falo assim, tá tudo bem, tô orgulhosa da minha maternidade. O coletivo, ele surgiu logo que o Mark nasceu, uns 3, 4 meses depois, a gente ainda estava em pandemia e a gente não, praticamente não conseguia sair, mas a gente começou a flexibilizar um pouco, saindo de máscara, indo num parque, indo na exposição, e a gente só via famílias, pai, mãe e filho. E aí eu pensei, putz, eu não quero que o Martin cresça achando que só ele tem uma família de duas mães, eu quero que isso seja algo natural para ele. Aí eu convidei umas 5 amigas que viviam a dupla maternidade, pessoas que eu conhecia. Falei, bora fazer um grupo de Zap, bora fazer um encontro no parque? Bora. No primeiro encontro foram 50 pessoas. Nossa, Falei, nossa, uau. No segundo foram 100. Hoje caramba, a gente tem mais de 1.300 pessoas nesse coletivo, gente do Brasil legal. inteiro. A gente está se organizando para virar, a gente está se mobilizando para virar uma organização social. E é isso, virou um lugar, um ponto de encontro para famílias, pessoas que nunca tinham convivido com outras famílias, crianças que nunca tinham visto outras crianças filhas de duas mães. Então a gente se encontra, a gente tem uma atuação muito forte no online, a gente faz rodas de conversa, mas a gente faz encontros presenciais, a gente fez uma festa de carnaval aqui em São Paulo, foi maravilhosa. E virou esse lugar. E no fundo, ele se chama Coletivo Dupla Maternidade, e de cara ele fala muito da dupla maternidade, mas para mim tem algo muito importante que é a gente olha para a infância também, porque eu quero que o meu filho não sofra preconceito por ser filho de duas mães. E me dói saber que ele vai sofrer, sabe? Então o coletivo é o meu ativismo, é a minha forma de fazer com que mais gente entenda que quando a gente fala de infância, a gente fala que a gente precisa proteger todas as infâncias, a gente precisa cuidar de todas as crianças, porque é muito comum um discurso, né, sobre família, sobre crianças, mas geralmente esse discurso é cooptado por um lado do espectro político que não defende crianças, feita a minha criança, que é filha de duas mães. Então, o nosso intuito também é fazer com que cada vez mais pessoas entendam que caramba, essas crianças estão aqui, elas precisam ser olhadas. E eu adoro que a gente está num podcast de literatura, a gente tem alguns livros, né, sobre dupla maternidade e tudo mais, sobre famílias diversas. Aqui em casa, meu filho tem uma biblioteca maravilhosa e tem todos. Agora, assim, a família hétero escolhe um livrinho de duas mães para ler para criança antes de dormir. Eu acho que a literatura é uma porta de entrada maravilhosa para a gente ver como o mundo é plural. O mundo é plural, isso é um dado. Agora, você, ao escolher o que você lê, você pode reproduzir só o que você já conhece, só o mundo que você habita, ou você pode
alargar a sua existência do seu filho, a de quem está ao seu redor, contemplando a diversidade que já existe no mundo, assim. Então, o coletivo tem muito essa força de, gente, olhem pra gente, ajudem a gente, porque o bicho pega e a gente precisa de gente aliada, sabe? Que cuide dessas crianças, inclusive quando a gente não estiver no recinto. Porque enquanto ele tá aqui perto, não sei o quê, a gente tá no ninho ainda, sabe? Ele é pequeno, mas e quando não tiver? Porque para criança tudo é muito natural, né? E, Exato, e a gente tá nessa onda conservadora bizarra e a gente sai da bolha às vezes e às vezes assusta sair da bolha, né? É, a exato. gente não quer sair da bolha, na verdade, porque a gente está na nossa zona de conforto, a gente que trabalha com arte, né? A gente sabe que é um pessoal muito mais desencanado com isso, é um pessoal que agrega muito por trabalhar com sentimentos. Mas o mundo aí fora tá cada vez mais repressivo, né? Eu saio da bolha às vezes, eu faço esse exercício, e o Rabiscos acaba sendo um chamariz para todo tipo de literatura, e eu tenho o privilégio de entrevistar só quem eu quero, mas aparecem muitos e muitos livros de educadores que não são educadores desse prisma que você está falando. São educadores muito tradicionais, muito educadores religiosos, que acabam sobrepesando isso também. E hoje, Dani, você fala para muita gente, né? Você tem a página também, que acho que você é cofundadora, né, do Contente.você, que é uma página que atinge um número enorme de pessoas. Ela é sempre compartilhada, eu sempre vejo no meu feed, sempre vejo nos stories. Você tem também essa responsabilidade. Agora, o outro lado, né? Você sabe que você vai falar, vai Nossa. ser lido, vai ser discutido. Isso também deve mexer contigo, né? Porque quando você fala de, eu vou lançar um livro, meu sonho de ser escritora, mas a partir do momento que você tem uma página do tamanho que é a Contente.você, você tem certeza que essa mensagem vai chegar, seja ela qual for. Como que você pensa isso? Olha, cada vez mais eu penso na responsabilidade social que a gente tem. E eu fico muito feliz a gente, que a Contente está cada vez sendo mais entendida. Hoje mesmo a gente republicou um conteúdo sobre misoginia, que fala assim: se você fosse um menino de 13 anos sem supervisão na internet, provavelmente você cresceria misógino. Como educar homens que não odeiam mulheres. Esse conteúdo a gente já tinha postado em agosto do ano passado, foi um estouro de compartilhamento e conversas. Só hoje ele tem 21.100 Olha só, views. olha só, muita coisa Imagina, 21.000 pessoas enviaram esse conteúdo para alguém, ou para alguém. seja, já foi para 42, É, né? Tipo, é um sim, negócio real. E a gente, puxa, a gente vai atrás de dados, a gente faz entrevista. Todo o conteúdo da Contente é um conteúdo autoral. Então, eu tenho muito orgulho do que a gente faz, porque nessa internet que está sendo muito inundada de conteúdo feito por inteligência artificial, né? Aquelas coisas super genéricas, a gente faz o conteúdo artesanal. Somos 3 pessoas hoje na Contente, fazendo absolutamente tudo e com um valor muito grande de ética, um convite forte de pensar em visão de mundo. Para a gente não interessa só dizer o mundo está horrível, meu Deus, acabou. A gente problematiza o mundo, mas a gente quer sair com possibilidades, com vislumbre de solução, com convites para que a gente repense tudo, seja misoginia, seja meio ambiente. Assim. Então, a gente, principalmente desde o ano passado, a gente fez essa virada um pouco de se politizar muito, de politizar muito o conteúdo da Contente. Então a gente fala de saúde pública, a gente fala de política, a gente fala de tanta coisa. E é muito surpreendente porque é uma página que praticamente não recebe hate. A gente falou esses tempos, alguns meses atrás, sobre pastores que fazem ostentação com bolsa de luxo e lives, não sei o quê. Cara, a gente conseguiu fazer um conteúdo desse e não receber hate, é, porque o tempo inteiro é uma conversa, a gente não está apontando algo de uma forma leviana, a gente mergulha num tema, a gente estuda, se aprofunda, a gente traduz de uma forma que a gente fala assim, todo mundo merece entender o que está acontecendo. Às vezes na internet cada um vai se encastelando no seu lugar e parece que é só das autoridades, dos coaches e você tem que ir, você tem que ir. O que a gente quer é falar, ter essas conversas, falar do que importa. Então, eu fico muito feliz de ver que
cada vez mais está furando bolha e as pessoas chegam pra gente dizendo: caramba, tá muito bom esse conteúdo, que bom que vocês estão fazendo desse jeito. Então, tem um lugar que eu tô vendo a gente muito corajosas mesmo, sabe? Sem medo de botar o dedo na ferida, porque a gente faz isso com muita responsabilidade, muito cuidado, muita ética mesmo, assim. Então, eu estou muito orgulhosa e com essa sensação de que eu quero que cada vez mais gente veja, porque eu sei que muda algo, muda um pensamento, sabe? Faz com que você alargue a sua visão de mundo. E eu acho que a gente, nessa disputa de atenção em que a gente vive, né? A gente tá aí, a internet fica falando, ninguém vai ler nada, as pessoas só querem vídeo de dancinha de 15 segundos. A Contente, assim, é carrossel de 10 imagens com texto, depois todo o texto da legenda, e a galera lê, e a galera... E assim, não é que só que lê, as pessoas se sentem convidadas a conversarem. O que acontece nos comentários da Contente é um negócio assim, que eu acho difícil ter em outras páginas, porque é uma conversa mesmo. A galera escreve textão desse tamanho, a galera se mobiliza e se engaja, porque para mim e para a gente nunca interessou só a gente falar, a gente quer ouvir, porque é assim que a gente constrói alguma coisa. Então, a gente está na fase que assim, bora lá, bora falar de tudo que importa, espalhar a palavra, disputar esse campo como um campo de aprendizado, de comunicação, sabe, de relevância mesmo. É, você estava falando, eu estava pensando. Então, uma mulher hoje, né, que acompanha seu trabalho, de tantas outras mulheres incríveis que estão discutindo coisas que às vezes passava batido. E ela toma consciência de coisas que, até por ela viver num ambiente machista, misógino, ela dá um clique nela, ela começa a ver o mundo de outra forma, ela se entende como uma mulher ativa, como uma mulher corajosa dentro de todos esses poréns que a gente falou. Ela não pode também se sentir, ela pode também se sentir solitária, porque uma mulher que se desperta para isso, às vezes ela já está inserida num universo que sempre a silenciou também. E tem a solidão da mulher, que às vezes ela está num lar extremamente machista e só ela se despertou para isso. E aí a mudança vai depender dela, claro, mas a mudança dela vai ter diversos fatores juntos, né? Se tem uma mulher dessa nos ouvindo agora, o que que você fala? Nossa, é muito importante essa tua pergunta, porque a gente parte de lugares muito diferentes, né? Cada uma tá num estágio de vida, numa situação econômica. Eu sempre penso, eu lembro que um dia eu descobri o termo violência patrimonial. Foi até em alguma campanha que passou na TV, um dia eu vi. E eu já tinha visto uma pessoa que, depois que eu ouvi o termo, eu entendi que ela sofria disso. Era uma pessoa que nunca teve conta de banco, não tinha cartão. O dinheiro que ela movimentava para ir numa padaria ou para comprar alguma coisa, sei lá, comprar uma calcinha para ela, era o marido que dava. E aí, na explicação da campanha, falava assim: isso é violência patrimonial. É assim, você não permite que a pessoa tenha uma independência. E aí eu pensei, gente, se a pessoa vive essa violência, como é que ela sai de casa, caso ela viva um outro tipo de violência, se ela está sendo vítima de violência doméstica? Ela não tem como sair, porque ela não tem, né? E aí, eu acho que isso deu para mim um contexto muito grande da diferença, né, das realidades que as pessoas vivem. E aí, eu acho que isso é muito importante da gente prestar atenção. Mas aí, puxando a sardinha para o lado da internet, eu acho que quando a gente desperta e quando a gente faz isso de uma forma coletiva, talvez seja mais fácil achar saídas. E eu penso que nós mulheres somos muito boas. A gente é boa em se juntar, né? A gente é boa em fazer amizade, de fazer comunidade, de se ajudar, de se enaltecer. Eu acho que a internet funciona um pouco como esse lugar. Quando eu escrevo sobre coragem, ou sobre a impostura, ou sobre a falta de coragem, vira uma grande conversa ali nos comentários de pessoas que se identificam. Eu já fiz rodas de conversa sobre isso também, e de repente as pessoas começam a ficar amigas entre si e elas aquilo ali vai para além. Então, o que eu fico pensando é se tem alguém que está ouvindo a gente e que está numa situação que está difícil de sair, eu pensaria, com que outra mulher você pode se juntar para começar a buscar a saída? E às vezes isso pode ser na internet, às vezes isso pode ser num clube de leitura que você foi fazer parte, de repente você se identifica com alguém. Mas eu acho que junto a gente consegue dar uns passos maiores e também acolher
o nosso momento, de dizer assim, ó, eu não posso agora, mas eu já tive consciência. E muitas vezes entre a consciência e a ação ou a possibilidade de mudança, pode precisar passar um tempo, assim, que é muito diferente da urgência das redes sociais. Então, acho que é um lugar de ter paciência, porque também é aquilo, uma vez que você vê o que está errado, o que não faz mais sentido para você, você não desvê, né? Uma vez que você criou consciência, você não volta para o estágio que você estava antes. Então, eu acredito que é uma questão de tempo, mas se você puder se juntar com outras mulheres, eu acho que você se fortalece. Dani, obrigado. Obrigado pela palavra, pelo papo. Que delícia te ouvir. Quantos ensinamentos bons aqui. Tenho certeza que esse episódio vai ficar aí marcado como um registro também de tantos pensamentos bonitos. Obrigado, viu, por você ter topado esse papo. Eu que agradeço. E Clarice falou assim, ela falou, ele faz umas perguntas profundas, Gil, se prepara. Falei, rapaz, Faço tô não. aqui, ó, tarde da noite, muito, Tô aqui muito divagando. feliz Essa é a vantagem de por gravar essa. sem roteiro. Nossa, muito bom, muito profundo. Obrigada, Nada, obrigada Dani. pela oportunidade, pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho. Que você Imagina. fique fazendo isso por muitos e muitos anos, porque Ah, é muito imagina. massa ter um espaço para falar de livro e falar de tudo que está em torno dos Obrigado, livros. obrigado de coração. Obrigada demais. Convidar todo mundo a conhecer, então, o seu livro, comprar seu livro, tá aí em todas as livrarias, tá aí nas redes sociais. Vou deixar o link aqui também para o pessoal comprar e conhecer o trabalho da Dani, quem não conhece, né? Acredito que todo mundo que está ouvindo aqui deve conhecer, mas quem não conhecer, quem não conhece, entra lá na página também, na contente.você. E é isso, tamo junto. Obrigado, viu? A gente volta Muito semana que obrigada. vem, então, com novos papos. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.